Não fuja dos seus gigantes, ok? Nós somos constantemente lembrados nas Escrituras, e principalmente em Números capítulo 14, versículo 9, de que as adversidades, elas surgem para que nós possamos subir de degrau. Uma porta que aparece, talvez muito grande, ou talvez fechada, isso pode parecer um desafio muito grande para nós, mas é exatamente esses desafios que vão nos colocar no lugar ideal, no lugar que o Senhor sonhou para que nós estivéssemos. O que eu quero que você entenda aqui é que, a partir do momento que nós entendemos isso, que nós temos a compreensão de que a bondade e o favor de Deus está conosco todos os dias, ok? Isso vai nos levar também a uma outra compreensão, um outro entendimento, que é de que os desafios, eles surgem como degrau para nos fazer crescer, certo? Os desafios olímpicos, eles existem, sabe para quê? Para promover alguém. Um atleta olímpico vai se destacar naquele momento, quando fechar aquela prova. Os desafios do futebol, ok? Da Copa, eles existem para promover um país, para promover um time de determinado país. E quando termina, existe muitos que são derrotados, mas existe alguém que foi promovido, existe alguém que cresceu mediante aqueles desafios. O desafio político, ele existe para promover alguém. O desafio ministerial, ele existe para promover alguém, para fazer alguém crescer. O desafio no trabalho, na empresa, nos seus negócios, eles também existem para promover você, ok? São esses desafios que nos preparam para viver uma vida extraordinária. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando eu estou dando aula bíblica, ok? E de teologia, eu costumo dizer o seguinte, que a universidade de Deus, ela é diferente da nossa universidade secular. Por quê? Porque a universidade secular, nela você estuda as lições para você poder passar na prova. E o deserto é a universidade de Deus, onde nós temos que passar primeiro na prova para poder aprender a lição. E quando nós aprendemos a lição, nós estamos então mais do que capacitados e classificados para viver o extraordinário de Deus em nossas vidas. Portanto, não fuja dos seus gigantes. 28 de maio de 2018 eu falei sobre isso, eu postei sobre isso, Deus falou comigo de uma forma extraordinária e hoje Ele me lembra disso novamente, porque nós precisamos constantemente lembrar de que o Senhor é conosco e de que nós não devemos jamais fugir dos nossos gigantes. Por quê? Porque eles existem para nos promover. É exatamente isso. Todo desafio existe para promover alguém. E os nossos desafios diários não é diferente. Se o Senhor agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará. Terra que emana leite e mel. Isso no versículo 8. Versículo 9, que é o chave desse assunto, diz assim, ó, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo daquela terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Dois princípios aqui, eu finalizo dizendo isso. Primeiro, não seja rebelde contra o Senhor. A bondade de Deus, o favor de Deus está sobre nós, mas nós não devemos nos rebelar contra a vontade e o propósito de Deus. Quando isso acontece? Quando nós não acreditamos no propósito de Deus para a nossa vida. Por causa dos desafios, por causa das circunstâncias. Foi isso que aconteceu com os espias, quando eles foram espiar a terra. 2 deles acreditaram, os outros 10 desacreditaram. Isso foi o fracasso deles. Por quê? Eles deixaram de acreditar na promessa de Deus, que lhe daria uma terra em que emanava leite e mel, onde que toda a provisão do Senhor estaria ali, para acreditar, para dar crédito apenas no tamanho dos gigantes. Deixaram de acreditar no tamanho do Deus deles, para acreditar no tamanho dos gigantes. Isso é o quê? Isso é
ser rebelde contra a vontade e o propósito de Deus. Em segundo lugar, não temas o povo daquela terra, que eram os gigantes. Então nós não devemos nos rebelar contra a vontade e o propósito de Deus para nossas vidas, continuar crendo firmes em nome de Jesus, com uma fé constante e inabalável, independente das circunstâncias, e também devemos não temer, ok? As circunstâncias, os desafios, portanto, são eles que nos fortalecem para vivermos o plano e o propósito de Deus para nossas vidas. Eu sou Neuclismar Marcelo, teólogo cristão, e é uma honra poder compartilhar princípios extraordinários da palavra de Deus com você. Shalom.